Fala, galerinha do primeiro, certo? Então, eu já tinha colocado para vocês essa semana passada uns slides na plataforma falando sobre o conteúdo que a gente vai falar. A gente já tinha comentado na sala de aula que era o conteúdo de Mesopotâmia, que eu coloquei o vídeo esclarecendo, dando aquela relembrada da amnésia seletiva que a galera sofre. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Egito. Eu vou falar seguindo aqueles slides que eu já tinha colocado para vocês na plataforma, porque aí não tem nada que precise copiar, a menos que você queira anotar alguma coisa que eu estou falando aqui no vídeo, fica à vontade, é só ir pausando e anotando, tá tudo certo. Bom, qualquer dúvida, você também anota, que aí quando a gente fizer aquela aula marota na reunião do Zoom, você pode tirar dúvida comigo. Quem já assistiu sabe que a gente tem 40 minutos aí de bate-papo para poder tirar todas as dúvidas viáveis. Certo? Então vamos lá. Acompanhe esse vídeo junto com aquele slide que a gente vai poder conversar e vocês vão poder me acompanhar direitinho. Então vamos lá, eu coloquei aqui lá naquela página de capa, tem lá Egito e Mesopotâmia, Antiguidade Oriental, e a gente vai falar um pouquinho. Vamos lá. Lá no segundo slide, ele coloca essa região denominada aí que a gente chama de crescente fértil. Por que ele chama essa região de crescente fértil? Tá vendo esse pontilhado que tem no mapa? Esse pontilhado ele tem a forma de uma meia-lua, reparou? Então, essa meia-lua tem a forma de uma lua crescente. Então, chama de crescente por conta desse formato de lua crescente. E fértil porque é uma das regiões dessa localidade aí onde é possível a prática de agricultura e de pecuária e de qualquer prática agrícola que se possa falar, por conta dos rios, por conta da particularidade desses rios, que são rios sazonais de cheio vazante, e tudo isso é propício, facilita a questão da agricultura e, por consequência, da formação de grandes cidades ali. Certo? Então, essa região aí conhecida como crescente fértil. Vamos seguir. Aí coloquei no próximo slide, eu não, né? A pessoa que eu peguei, porque eu tô compartilhando de outro professor. Ele coloca aí, Egito, uma dádiva do Nilo. Você vai ver aí lá na imagem como é o rio Nilo visto do alto, visto de cima. Essa imagem é uma imagem recente, ela não é uma imagem da época que a gente vai falar aí sobre o Egito Antigo, até porque se você olhar tem várias estradas, tem várias rodovias, e isso aí já indica uma civilização muito mais moderna do que a gente está falando do Egito Antigo, que são milhares de anos antes de Cristo, tá? Então, ele colocou algumas características do rio Nilo, né? Vamos lá. A primeira característica é que é o mais longo oásis do mundo. Como assim oásis? O rio Nilo é um dos únicos rios, né, que atravessa praticamente todo o deserto do Saara de fora a fora. Se você está falando de uma região desértica, onde chove dia sim, dia nunca, e você tem aí um rio caudaloso como o rio Nilo, você consegue ter aí uma possibilidade muito maior de vida do que nas áreas realmente desérticas, onde só tem uma pocinha d'água aqui e ali. Né? Ele vai ter aí cheias regulares, né, que são aproveitadas pelos egípcios, é aquilo que a gente já tinha falado sobre os mesopotâmicos, né? São rios que têm períodos de cheia e de vazante, cheia quando ele transborda as margens e fica gordão, vazante quando ele volta para o seu volume normal, e tem o depósito de humus nas suas margens, o que facilita a agricultura. O rio Nilo ele vai ter um status, né? Um status de divindade benigna. Por que divindade benigna? Porque ele é visto como provedor de vida. Afinal de contas, se não existisse o rio Nilo, o Egito Antigo não poderia ser o que foi. Tanto que em alguns livros de história, em alguns livros até de ficção, o Egito, quando se fala do Egito, né, ele é chamado de a dádiva do Nilo, ou seja, o presente vindo do rio Nilo para o mundo. Sem Nilo não tem Egito, não rola. E esse pessoal que vai habitar aí as margens do rio Nilo, essa galera que a gente chama de Egito Antigo, eles vão seguir o modo de produção asiático, que é o modo de agricultura irrigada, tá? Então vamos lá.
O quarto slide, ele coloca aí, né, os nomos, que é o Egito antes da unificação. Esses nomos são praticamente grupos familiares. Tipo quando você estudou lá atrás, quando a gente falou de feudo, que tinha lá os genos e eram sociedades familiares que o negócio ia aumentando aos pouquinhos. Então, é basicamente isso. Eu vou ter grupos familiares que vão chegar às margens do rio Nilo, vão se estabelecer ali, e como é uma região onde eu tenho comida e onde eu tenho a possibilidade de ter água próximo, eu junto a fome com a vontade de comer, eu fico morando ali, tá tudo certo, tá? Essa sociedade, ela vai acabar formando dois Egitos. Sim, dois Egitos, que é o que a gente chama de Alto Egito e Baixo Egito. O Alto Egito fica na parte sul do Nilo e o Baixo Egito fica na parte norte do Nilo, muito próximo de onde a gente chama Delta do Nilo. Vamos voltar lá naquele mapa do Crescente Fértil. Se você prestar atenção no Rio Nilo, ele fica do lado esquerdo. Se você prestar atenção no Rio Nilo, quando ele vai chegando próximo do mar Mediterrâneo, ele rola uma bifurcação. Ele faz tipo um Vzinho assim, ó. Toda vez que o rio deságua, ou seja, a foz do rio, ele faz essa bifurcação e forma um triângulo, a gente chama esse deságue, essa foz do rio, de foz em delta, que é aquele símbolo matemático, aquele triângulozinho, que a gente chama de foz em delta. Então, essa parte aí, onde tem essa bifurcação, é aí que é o Baixo Egito. O Alto Egito fica mais para o sul, mais para baixo do Rio Nilo. Mas, Karen, você está falando que eu tenho o Alto Egito e o Baixo Egito. Como é que o Baixo Egito fica mais para cima do que o Alto Egito, que fica mais para baixo? Porque você está vendo no mapa de cima. Você não está pensando em altitude. Então, o Alto Egito fica na parte mais alta do Rio Nilo em relação à sua foz. O rio sempre deságua na parte mais baixa e começa na parte mais alta, senão a água não corre, a água não circula. Então, eu tenho que ter esse declive. Então, o Alto Egito fica na parte mais alta em altitude do Rio Nilo e o Baixo Egito fica na foz, na parte mais baixa. Beleza? Vamos voltar lá para o slide 4. Então, ele coloca aí algumas descrições. E coloca para vocês aí, né? Dividido em dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito, e as condições geográficas que vão favorecer a formação de grandes estados, né? O império que vai preceder a cidade. Menes é o unificador do Egito. É ele, o governante do Alto Egito, que vai invadir o Baixo Egito e unificar tudo isso num único e grande império. Tanto que as coroas, depois da unificação, é como se fosse a fusão mesmo da coroa do Alto Egito com a do Baixo Egito. Bom? Então vamos lá, vamos seguir. Ele coloca aí a periodização, quinto slide, a periodização política. Eu vou ter aí o Antigo Império, que vai de 3.200 a 2.300 a.C. Quando a gente tem datas antes de Cristo, a gente não pode esquecer que vai diminuindo esse número, porque ele está se aproximando do zero do nosso calendário, né? Que vai ser o período da construção das grandes pirâmides. Por que o período de construção das grandes pirâmides? Porque os faraós daquela época acreditavam que isso aí seria o seu próximo sarcófago, né? Que ele seria sepultado. A princípio, os reis eram sepultados, os faraós eram sepultados nas pirâmides. Somente depois de muitos anos é que eles vão ser sepultados no Vale dos Reis. Até o presente momento, eles ainda estão sendo sepultados nas pirâmides. Então, a maioria das vezes, quanto maior era a pirâmide, mais longo foi o governo daquele faraó. Então, vamos lá. Médio Império, cerca de 2000 a.C. até 1750 a.C. Vai ser a reunificação pelos príncipes de Tebas. Eu vou ter o aumento das obras de irrigação, afinal de contas o meu império está crescendo, o meu império está aumentando. Outros povos asiáticos e ali, ou então persas ali da Península Arábica, vão tentar invadir o Egito e falhar miseravelmente nisso. Por quê?
o Egito tem uma das melhores defesas possíveis e imagináveis. Ele tem um deserto. E a maioria das forças militares que eram enviadas para invadir o Egito, elas iam por terra. Então, muitos soldados, quando chegavam próximo às fronteiras do Império Egípcio, eles já estavam esgotados da marcha, né, em direção ao Império Egípcio. E aí, quando eles já estavam se aproximando, eles já estavam desgastados, muitos desidratados, sofrendo de insolação, e eram facilmente rechaçados pelo exército egípcio. Vamos lá, aí ele chama aqui de segundo período intermediário, né, que é o governo dos Hicsos. Novo Império, 1580 a 1070, não precisa decorar essas datas. Em nome de Jesus, não precisa ficar decorando essas datas. Eu estou só colocando aí para você entender que houve uma evolução, tá bom? Que houve aquele momento Pokémon. Bom, vai com calma. Nesse período de Novo Império, vai ser um período de expansionismo militar, tá? O Egito vai começar a tentar invadir outros territórios. E também vai ser um período em que o faraó da época, né, Akenaton, ele vai tentar unificar, ele vai tentar tornar a fé egípcia uma fé monoteísta, uma fé onde se acredita num único Deus, Amon, e ele se diz o próprio Deus. Então ele está querendo juntar o poder político que ele já tinha, que já era enorme, com uma fé juntamente numa fé monoteísta, onde não haveria um panteão de deuses que deveriam ser adorados pelos sacerdotes. Até aí, tranquilo? Em nome de Jesus, qualquer coisa, grita, tá bom? Anota aí, a gente vai conversar sobre isso. No próximo vídeo a gente coloca aí a parte 2 sobre o Egito Antigo, certo? Até daqui a pouco.